Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Mordin aqui. Hoje nós vamos dar então a sequência da nossa série de vídeos. Como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, corre lá, assista o vídeo. Nós vamos agora preparar o nosso ambiente para a gente trabalhar com Azure Arc. E quais são os primeiros passos que eu recomendo que você se atente antes de começar a integrar suas máquinas no Azure, para que depois você não tenha que refazer todo o seu ambiente. Tá bom? Então, para nós explorarmos as atualizações, os inventários, enfim, tudo aquilo que a gente pode explorar dentro do Azure do Arc, nós vamos precisar criar um workspace do Log Analytics e uma conta de automação, uma Automation Account. E um ponto importante que a gente precisa fazer antes da criação é se atentar nos detalhes que a documentação recomenda. Então, vamos agora para as telas para a gente ver o que a gente precisa fazer e os detalhes que a gente precisa se atentar. Então vamos lá. Então pessoal, aqui na documentação, eu vou deixar esse link para que vocês façam a leitura também. Se vocês forem utilizar o Azure Arc e as políticas da tua organização exigem que todos os recursos sejam criados no Brasil, você não vai ter problema nenhum em vincular, em mapear o teu ambiente, mapeamentos com suporte para o Log Analytics e automação do Azure. Então veja que no Brasil você pode criar o workspace do Log Analytics mais a conta de automação, tá? Então a região do workspace do Log Analytics e região da automação do Azure, beleza? Mas se porventura a tua empresa ela não tem um pré-requisito de utilização somente na região do Brasil e ela vai liberar você trabalhar com o Azure Arc desde que você olhe para o menor custo possível, com certeza você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com o leste dos Estados Unidos, que é uma região muito utilizada, a East US, tá? Só que quando você criar o workspace do Log Analytics na região East US, crie a conta de automação na região 2, para que você consiga vincular. Porque se você criar os dois na mesma região, existe uma observação, você não vai conseguir, na hora de você fazer a vinculação, você não vai encontrar a sua conta de automação ou vice-versa, beleza? E aí você veja que o West US, ele tem suporte na mesma região, mas especificamente a East US, leste dos Estados Unidos, 1 e 2, você precisa se atentar para esse recurso. Então, deixo aqui a dica, vamos para a tela. Já estou aqui no meu tenant do Azure, nós vamos utilizar a assinatura do MSDN. Veja que a gente não tem nada criado ainda, a gente vai começar a utilizar, o Azure Arc, a gente precisa preparar esse ambiente, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo, a gente vai acessar o nosso grupo de recursos. Eu já deixei aqui um grupo de recurso criado, que é a série Arc, tá? E nós vamos fazer o que? Nós vamos criar o nosso Log Analytics Workspace. Então a gente vai vir aqui, nós vamos procurar por Log Analytics Workspace e nós vamos criar o nosso recurso. Então vamos lá, pessoal. Vamos criar aqui o nosso recurso, o nosso Workspace. Nós vamos aqui selecionar então o nosso grupo de recursos. E uma dica importante aqui, nós vamos criar no leste dos Estados Unidos. Quando a gente for dar o nome, aqui para o nosso recurso, tá? Eu vou sugerir também que vocês leiam essa documentação, que é definir sua convenção de nomenclatura. Então veja, que aqui ele sugere o resource type, workload ou aplicação, application, o environment, que é a parte, se o seu ambiente é de produção, desenvolvimento, a região, Azure Region, e a instância, Então, é recomendado que a gente siga uma nomenclatura para uma melhor
gestão e governança do nosso ambiente, tá? Não vou detalhar aqui passo a passo, né, o que aqui está especificando nessa doc, mas eu deixo como dica, tá? Então, só para a gente fazer direito, tá? A gente vai colocar aqui Log Analytics, série arc, beleza? Qual que é o outro passo que ele vai pedir aqui para a gente? Ele vai pedir para a gente se o ambiente é produção ou não, a região e o número, tá? Então, a gente vai vir aqui, eu tinha deixado isso aqui no meu blog, né, quando eu publiquei isso aqui o ano passado. Voltando aqui, a gente vai colocar então que é produção, prod, que ele está na região I001, beleza? E aí depois, quando a gente for criar a conta de automação, a gente se atenta para isso, beleza, pessoal? Então, vou dar um copiar aqui, já vou deixar copiado, aqui copiado. Nós vamos dar um next. Nós vamos usar a tag que a gente está trabalhando, porque no final das postagens eu vou tentar também fazer aqui uma ideia de custo que a gente está utilizando, né, nesse ambiente de teste que a gente está criando aqui esses laboratórios para vocês, tá bom? Então eu vou deixar aqui série arc, vou dar um revisar criar e criar. E aqui a gente vai aguardar o deploy. Beleza, pessoal. Então a gente vai criar agora uma conta de automação, Automation Account. Veja que a gente não tem nada ainda. Vamos dar um criar. Bem simples e objetivo, tá? A gente vai selecionar o nosso grupo de recursos e aqui a gente se atenta em habilitar a região certa. Então a gente vem aqui, muda para a opção 2, tá? Vamos digitar o nome e aí aqui a gente coloca como conta de automação SX2, certo? Definiu isso, a gente vai avançar, né? A gente vai deixar como a parte de identidade como system. Parte de network a gente poderia trabalhar com private access, public access, tá? Isso aqui não é o foco, não vou parar aqui para explicar isso, tá? Mas vamos manter o padrão. A parte da tag é a mesma coisa, a gente vai sempre selecionar aqui a tag que a gente quer para o nosso projeto. Vou dar um next e vou dar um criar. E aí a gente aguarda aqui o deploy, né? A gente vai aguardar o deploy aqui. E assim que terminar a gente volta e segue com os últimos passos. A gente encerra o vídeo e vai para o próximo vídeo. A ideia é a gente ter vídeos objetivos, né? Vídeos curtos e rápidos, para a gente seguir aí com a série de vídeos explicando a utilização do Azure Arc. Veja que ele já terminou, então a gente pode ir lá no nosso grupo de recursos. Depois eu vou limpar esses grupos de recursos aqui, que são tudo coisa antiga. Veja que ele já criou. E qual que é o passo aqui, pessoal? Qual que é o passo aqui que a gente precisa para a gente finalizar essa primeira parte do vídeo? Veja que se a gente tivesse escolhido o Brasil, ia estar tudo na região do Brasil, tá bom? Então eu vou selecionar aqui a minha conta de automação, tá? Veja que ele já traz algumas informações aqui sobre o Hybrid Runbook Worker, né? Depois a gente vai explorar um pouquinho sobre isso aqui. E aí, se você já estiver fazendo essas aulas aqui, fazendo os seus laboratórios, é só clicar aqui no Learning e seguindo que vai dar tudo certo. Então a gente tem duas coisas que a gente precisa se atentar,
tá bom? Ó, habilitei aqui a ferramentinha que eu sempre esqueço. A gente tem a parte de inventário. Vamos tirar ela aqui, vamos fazer direitinho. Ó, a gente tem a parte de inventário, a gente tem a parte de change tracking, a gente tem a parte de update management, certo? Se a gente descer aqui, a gente tem essa opção do workspace vinculada, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Se a gente clicar aqui, pessoal, veja que ele vai trazer essa informação para a gente aqui falando que não tem uma conta de automação vinculada ao Log Analytics Workspace. Então, o que a gente precisa fazer? Tá? Eu gosto de iniciar assim qualquer ambiente de ARC que a gente for trabalhar numa produção, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui em Inventário. Ele vai trazer para a gente essa tela aqui, ó. E aí aqui eu vou selecionar a workspace que a gente criou. Veja que ele me deu a opção aqui. Se eu não tivesse, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com o leste dos Estados Unidos e tudo tivesse criado lá dentro, ele não ia me dar uma opção aqui, tá? Então, atenta a esse detalhe. Antes de começar a criar teu ambiente, veja com a tua organização se você pode criar tudo no Brasil ou se você pode economizar custo utilizando os recursos nos Estados Unidos. Lembrando que isso aqui é uma ferramenta de gerenciamento, tá? Então, não tem o porquê não utilizar lá, tá bom? Veja que aí aqui ele vai mostrar para a gente aqui, ó, aonde estão a nossa conta de automação. Veja que aqui ele mostra este US 2 e aqui este US, certo? Então beleza. E eu vou dar um enable. E aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai começar a fazer esse deploy, ele vai começar a vincular. Automaticamente ele vai trazer uma mensagem aqui para a gente que o Change Tracking também, né, Change Tracking and Inventory estão em progresso. A instalação está em progresso. Então a gente aguarda ele finalizar esse processo, tá bom? E depois a gente precisa descer aqui no Update Management e fazer o mesmo procedimento. Feito isso, a gente desce aqui na parte do Workspace e vê se ela vai aparecer como vinculada, tá bom? Então a gente vai aguardar aqui e a gente já volta. Quando ele terminar, ele vai falar que está habilitado, que a gente precisa atualizar aqui, ó. Então se a gente clicar em cima do Change Tracking, ele já vai carregar para a gente aqui a tela e depois a gente vai explorar mais isso aqui, tá bom? Voltando para a parte de inventário também, então ele já aparece aqui. Lembrando, a gente ainda não tem nenhum servidor adicionado, tá? Nenhum servidor habilitado para o ARC. Veja que a gente tem aqui a parte do Windows, Linux, tá bom? Temos nada. Aqui a gente só está preparando o ambiente. Vou clicar em Update. Vou esperar ele habilitar a tela aqui para mim. Na verdade, ele não vai nem habilitar, é só eu clicar em cima de Enable, tá, pessoal? Aqui, ó. Vou clicar em Enable. Beleza? Então eu vou vir aqui, ó, habilitar. Mesma coisa, eu espero ele terminar aqui o processo. Então, vamos aguardar uns minutinhos aqui, a gente já volta com vocês. Pronto, pessoal. Então, concluiu aqui. A gente pode descer aqui na parte de Workspaces. Veja que ele vai trazer para a gente a informação de que há uma Workspace vinculada. Tá bom? E aí aqui ele fala sobre você desvincular, né? E aí você pode dar uma lida aqui depois. E a gente tem agora a nossa estrutura. Se eu clicar aqui em Update Management, ele tem aqui para a gente já o portal, né? Pronto para a gente começar a trazer os nossos recursos e depois explorar também a nossa conta de automação e o que mais a gente pode utilizar aqui para administrar os nossos servidores habilitados para o Azure Arc, Linux e Windows. Ok? Então, esse é um dos primeiros passos que eu gosto de falar bastante quando a gente fala do Azure Arc. Já comentei isso nas lives que a gente ministrou. A gente agora vai encerrando por aqui. No próximo vídeo,
a gente vai aprender a conectar nossas máquinas e depois a gente vai explorando mais a solução do Azure Arc. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fique com Deus.